E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Para não perdermos o ritmo, vamos continuar hoje a lista dos carros mais bonitos dos anos 90, que eu comecei no vídeo parte 1 há algumas semanas. Vamos lá? Como sempre, a partir da parte 2 dos vídeos com esse tema, eu procuro trazer os carros que mais foram citados nos comentários dos vídeos anteriores. Então vamos lá, eu vou trazer hoje uma parte dos mais citados no vídeo parte 1. E conforme seguir a repercussão nos comentários desse vídeo, eu vou trazendo os demais modelos para cá. Para começar a nossa lista de hoje, dos carros mais bonitos dos anos 90, eu vou trazer um dos modelos que foi muito citado no vídeo parte 1, principalmente pelo pessoal que comentou sobre os carros da Williams, os FW14 e o FW15, que eu levei no vídeo anterior. Muita gente me pediu para trazer na parte 2 o FW16, o carro da Williams da temporada de 1994. É um carro que traz lembranças tristes do mundo da Fórmula 1 pela fatalidade do Ayrton Senna pilotando o FW16 naquele trágico final de semana em Imola, em 1994. Mas tirando essa lembrança triste, o carro em si é sim um carro muito bonito. Como eu já disse no vídeo anterior, a Williams, ali na primeira metade dos anos 90, levou para as pistas carros muito parecidos, por alguns anos em sequência. O FW14 de 91, o FW14B de 92, o FW15 de 93 eram praticamente carros iguais. E aí em 1994 nós temos essa quebra de padrão nos carros da Williams. E o carro apareceu bem diferente, mas só por causa da programação visual. A entrada da marca Hotmans como patrocinador master da equipe acabou gerando uma grande mudança no visual dos carros, principalmente pela mudança nos padrões de cores. Pois em termos aerodinâmicos, em desenho do carro, era praticamente o mesmo ainda desde 1991. Então aquelas características já conhecidas do nariz curvo, a carenagem limpa, com as curvaturas suaves para otimizar a passagem de ar, era tudo o mesmo esquema ainda, o padrão dos carros projetados pelo Adrian Newey, ali na virada dos anos 80 para os anos 90. Era um carro muito bonito sim. Na minha opinião, a programação visual dos FW14 e o FW15 são mais bonitas. Eu prefiro a combinação de cores em azul, amarelo e branco. Inclusive aquela disposição de cores dos FW14 e do FW15 eu acho mais bonita. Mas eu lembro da minha reação na época em que foi apresentado o FW16. Quando eu vi o lançamento desse carro, eu fiquei muito impressionado na época e eu gostei demais. Até porque eu já estava enjoado de ver nas pistas aquela programação visual da Williams que já vinha aparecida há quase 10 anos. Desde 1985, a Williams utilizava o padrão em branco, azul e amarelo. Esse carro chegou a ter uma variação no decorrer da temporada. O Adrian Newey fez algumas modificações para corrigir os problemas que o modelo tinha no início do ano. O que mais fica visível é a redução nos sidepods e a modificação no cofre do motor. E com essas modificações era lançado o FW16B. Mas do FW16 para o FW16B são essas modificações pequenas, são mudanças sutis. Olhando o carro passando na pista, era o mesmo carro. Os FW16 disputaram toda a temporada de 1994, era um carro equipado com o motor Renault V10, o motor que era o padrão da Williams ali nos anos 90. Venceu 6 provas no decorrer da temporada com o inglês Damon Hill e uma prova com o Nigel Mansell, levando o título de construtores para a Williams na temporada de 1994 e o vice-campeonato mundial de pilotos com o Damon Hill. Outros pedidos que muitos colocaram lá nos comentários do vídeo parte 1 dos carros mais bonitos dos anos 90 são os carros da Stewart. A equipe fundada pelo lendário Jack Stewart teve 3 anos de participação nas pistas da Fórmula 1, de 1997 a 1999. Foram 3 modelos de carros diferentes nesses 3 anos. Todos eles semelhantes, com a programação visual parecida, a base da carenagem toda branca, com as faixas no padrão tartan, que é aquele xadrez utilizado no kilt, a vestimenta típica dos escoceses, que o Jack Stewart levava no seu capacete lá na virada dos anos 60 para os anos 70,
sendo um dos primeiros capacetes personalizados com elementos que remetiam à nacionalidade do piloto na história da Fórmula 1. E os carros da Stewart na Fórmula 1 chamavam bastante atenção por terem essas faixas em evidência na pintura do carro. Mas na minha opinião, o carro da Stewart mais bonito que foi para as pistas é o SF03, o último carro da Stewart na Fórmula 1, no ano de 1999. Esse carro também tem a base toda branca, como todos os carros da Stewart, mas as faixas com o tartan são menores do que nos modelos anteriores. E elas são estilizadas, em um formato que na minha opinião ficou muito bonito. E o que mais chama atenção nesse carro também é o desenho dele. Ele ficou mais aerodinâmico do que os modelos anteriores, que pareciam modelos até ultrapassados já para aquela época da Fórmula 1. O SF03 tem o nariz mais comprido, o cockpit deslocado mais para a parte traseira do carro, o cofre do motor um pouco menor e o bico no formato mais parecido com o MP413 da McLaren de 1998. Não era um bico tão elevado, era mais fino e tinha um aspecto mais aerodinâmico do que os antecessores. E essas mudanças no desenho do carro resultaram em uma melhora gigantesca no seu desempenho na pista. Se em 1997 e 1998 tinha sido um desastre para a Stewart na Fórmula 1, 1999 compensou pelas 2 temporadas. Foram 5 pódios no decorrer da temporada, sendo um deles a única vitória da história da Stewart na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Europa de 1999, em Nürburgring, na Alemanha, com o inglês Johnny Herbert vencendo a corrida. Mas para nós brasileiros, a Stewart ficou muito conhecida por ser a equipe em que o brasileiro Rubens Barrichello pilotou dentre as temporadas de 1997 e 1999. No decorrer de toda a história da Stewart na Fórmula 1, o Rubinho esteve presente e foi o piloto que conquistou mais pódios e mais pontos para a história da equipe. O SF03 era equipado com um motor Ford V10. O projetista responsável por desenhar esse belo carro foi o Gary Anderson, o mesmo que trabalhou no projeto do Jordan 191, lá de 1991, que eu já trouxe para o canal no vídeo parte 1. 1999 foi um ano que tivemos muitos carros bonitos nas pistas, e dentre esses carros, além do SF01 da Stewart, que eu acabei de citar, eu preciso trazer para cá também o 199, o carro da Jordan da temporada de 1999. A Jordan já vinha desde 1997 trabalhando com um padrão na programação visual dos seus carros, com a carenagem amarela, estampando animais no bico do carro. E em 1999 o carro levava a abelha, que representava a marca Buzzing Hornets, a marca que substituía a Benson & Hedges nos grandes prêmios onde era proibido a publicidade de marcas de tabaco. E essa ideia ficou legal demais. A programação visual da Jordan Buzzing Hornets é considerada até hoje uma das mais bonitas da história da Fórmula 1. O amarelo, preto e vermelho deixaram o carro muito agressivo. E aquela abelha estampada no bico do carro transmitiu uma sensação de velocidade muito bacana. Além, claro, de o desenho do carro ser um desenho bonito também. Linha simples, o bico mais baixo do seu antecessor, o 198. Era um carro bem aerodinâmico. E se o carro tinha ficado bonito, o desempenho na pista não ficou para trás. A Jordan fez com o 199 na pista sua melhor temporada na história da Fórmula 1. Conquistou 2 vitórias no decorrer da temporada, com o alemão Hans-Harald Frentzen, que chegou a brigar pelo título até certo ponto da temporada e terminou na 3ª posição na classificação final no Mundial de Pilotos, assim como a Jordan, que também ficou na 3ª posição na classificação final do Mundial de Construtores. O Jordan 199 era equipado com um motor Mugen Honda V10 e foi desenhado pelos projetistas Mike Gascoigne e Tim Holloway. Em 1991, a Ferrari inicia a temporada com o modelo 642, que era uma evolução do que tinha sido o 640 e o 641 das temporadas anteriores. A pré-temporada do 642 tinha sido muito boa, e muitos esperavam que este seria o ano em que a Ferrari voltaria a buscar os seus títulos na Fórmula 1, mas
os bons desempenhos da pré-temporada não se repetiram quando foi pra valer. A Ferrari não conseguia andar perto das McLarens e das Williams, que assumiam o protagonismo da temporada no decorrer do ano. Então, como uma forma de tentar dar uma virada na situação ali no decorrer do campeonato, a Ferrari abandona o 642 e lança no decorrer da temporada o 643. O carro que, na minha opinião, é um dos mais bonitos da Ferrari em toda a sua história na Fórmula 1. O 643 mudava bastante o conceito em relação aos carros do final dos anos 80 e início dos anos 90 da Ferrari, já se aproximava mais ao que se mostrava ser o futuro na Fórmula 1, com o nariz mais alto, em curva, como era o nariz da Williams. Mas essa curva no nariz do 643 é mais suave do que era a curva do nariz do FW14 da Williams. E isso deixava o carro bem mais bonito, além de ter um contorno preto ao redor da parte frontal do habitáculo. Esses detalhes, somados às linhas simples da carenagem, deixaram esse carro muito bonito. O problema é que o desempenho não melhorou nada em relação ao seu antecessor e acabou sendo um projeto que durou pouco dentro das pistas, sendo esculachado pelo francês Alain Prost, que disse que pilotar o 643 era muito parecido com dirigir um caminhão. O 643 foi desenhado pelo norte-americano Steve Nichols, era impulsionado por um motor V12 da Ferrari, correu 10 provas na temporada de 1991, fez 6 pódios e não venceu nenhuma corrida. Não deixou saudade para quem gosta de velocidade, mas deixou para quem gosta de belos carros. O ano de 1993 começou com uma incógnita em relação à McLaren na Fórmula 1. O seu principal piloto, o brasileiro Ayrton Senna, não tinha assinado contrato para continuar correndo pela equipe em 1993. A Honda tinha deixado a McLaren no final de 1992. E além da Honda ter sido o principal suporte técnico da McLaren por várias temporadas ali na virada dos anos 80 para os anos 90, era a Honda que pagava o salário do Senna dentro da equipe. O Ron Dennis tinha conseguido um contrato com a Ford para o fornecimento de motores, mas não eram os motores na especificação mais atualizada, já que a equipe principal da Ford na Fórmula 1 era a Benetton. Tudo se desenhava para ser um ano desastroso para a equipe de Woking, que teve que correr para desenvolver um carro que fosse compatível com os motores da Ford, que tinha que mudar totalmente o conceito utilizado até o ano de 1992 e que nem sabia ao certo quem pilotaria esse carro. Mas tudo mudou poucas semanas antes do início da temporada, quando o Ron Dennis ligou para o Senna e disse: "O carro ficou muito bom, tu precisa ver isso." E o Senna, de bate-pronto, foi para a Inglaterra para conhecer e testar o MP48, o carro da McLaren para a temporada de 1993. E essa primeira vista do Senna em relação ao carro foi ponto-chave para o brasileiro seguir na equipe no ano de 1993. Não era falácia do Ron Dennis, o carro realmente era bom. Não se sabia ao certo como seria o comportamento do conjunto no decorrer de uma prova inteira. E isso só foi se saber mesmo após o início da temporada, pois não teve muito tempo para testar antes do início do campeonato. Mas o que se sabia era que, para poucas voltas pelo menos, o equipamento impressionava. E isso veio se confirmar no decorrer do ano. E claro, além da questão do desempenho, esse carro da McLaren é mais um daqueles que consegue ser bonito, mesmo utilizando aquela programação visual vermelha e branca da Marlboro, que eu não sou muito fã. Mas no MP48 ficou legal. Outro carro com linhas simples, já atualizado em relação ao carro dos anos anteriores, que a McLaren tinha resistência em mudar, já apareceu com o nariz em curva, no mesmo estilo das Williams. Era um carro menor, mais compacto, e essa redução nas dimensões do carro deixava ele mais bonito, e ficou marcado por ser o último carro da McLaren pilotado pelo Ayrton Senna, e também o carro das últimas vitórias do brasileiro na Fórmula 1. O MP48 venceu 5 provas no decorrer da temporada de 1993, todas com o Senna, ficou com o vice-campeonato de pilotos com o Ayrton Senna e também o vice-campeonato de construtores. Era equipado com um motor Ford HBE V8 e foi desenhado pelo engenheiro britânico Neil Watley. E por hoje é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários mais sugestões para as partes 3, 4, 5, 10, quantas forem necessárias, que na sequência
nós vamos trazendo esses episódios para o canal. Um grande abraço para todo mundo, até mais!